Bom dia a todos. Atos capítulo 2, 42, 47. Hoje é dia da nossa ceia. Você trouxe pão? Ninguém trouxe pão? Quem não trouxe pão? Ninguém trouxe pão. Porque assim, se alguém trouxe, nós podíamos dividir com quem não trouxe, né? Tem gente que não trouxe, aí nós podíamos dividir. Agora, se ninguém trouxe, eu não vou fazer a multiplicação aí. Vamos lá. Atos capítulo 2, 42 até o 47. Eu vou ler para vocês aqui. Todo mundo achou? Diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, ou singeleza, algumas traduções, de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, nos abençoa, fala-nos através da Tua palavra e enche o nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? O substituto desse trecho que está aí na sua subtítulo, está aí na sua Bíblia, é como viviam os convertidos ou a comunhão dos cristãos, dependendo da tradução que você tem, dependendo até uma outra frase diz aí. Então nós vamos entender o momento, que momento é esse? Jesus, ele ressuscita, vai ao céu e aí a sua igreja começa. A sua igreja começa lá no dia de Pentecostes. Neste capítulo, se você ler no começo dele, fala disso. E na verdade, eles já estavam se reunindo e o Espírito Santo vem e inicia a época do Espírito para o homem. Então, antes de Cristo, conheciam a lei e cumpriam a lei para andar com Deus. Nos dias de Cristo, tinham a Deus porque viam face a face, onde Deus falava com eles através do Filho, Jesus. E agora tem um terceiro momento. O Filho começava a habitar dentro daqueles que criam. Então hoje o que nós celebramos como ceia do Senhor é o momento da igreja. Esse povo que começou a se reunir. Nessa época, eles ainda iam no templo, mas eles começaram também a se reunir em casas. Mais ou menos depois do ano 70 depois de Cristo, houve definitivamente a separação. Judeu é judeu e cristão é cristão. Porque até esse momento aqui, judeu e cristão era a mesma religião. Os cristãos, eles tentavam dizer que o Messias prometido era esse que foi crucificado. Então vamos continuar crendo no que nós cremos. Agora, ele como o Messias. Mas os judeus não entendiam assim. Então Jesus apontava a caminhada da igreja numa outra direção do que os judeus pensavam. O que antigamente era só para Israel, agora é para todos, né? Todos os povos. Ainda nessa época aí era para os gentios, era para os gregos, era para os bárbaros, era para os romanos, era para todos. Né? Então, Jesus veio trazer a graça de Deus e o Espírito Santo veio habitar nos homens. E isso nos tornou um naquela época. Hoje, o que nos faz um não é o grupo
que nós frequentamos, apesar do grupo, que o grupo facilita o nosso conhecimento e a nossa amizade. Mas o que nos torna é o fato de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E quando você encontra alguém que tenha aquele mesmo Espírito, há uma identificação automática, ou pelo menos deveria ser, né? Quando a gente encontra alguém com a camisa do nosso time de futebol, a gente diz, opa, aqui mais um. É isso aí, né? Os gremistas se identificam com a camisa, os colorados, os outros também. Então, nós somos igreja porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Isso é ser igreja. O que acontecia era que eles se reuniam e começaram a viver juntos. A igreja é quase uma sociedade alternativa, por eles terem o Espírito, se reuniam em casa para falar das coisas de Deus. E os apóstolos, eles davam testemunho de Cristo, porque eles andaram vários anos junto com Jesus, e tinham muita coisa para contar, né? Eles tinham muita história para falar do que Cristo dizia, onde todo mundo queria ouvir. E ali havia até uma disputa, né? Uma agenda disputada. Hoje vocês vão na minha casa, eu queria os discípulos na minha casa, o outro também queria que fosse na sua casa, o terceiro também queria na sua. Bom, então todos vamos na tua casa, amanhã vamos todos na minha. E tá, mas eu não tenho comida para dar para todo mundo se todo mundo vai na minha casa, né? Era um monte de gente que reunia. Então cada um leva o meu, né? Cada um leva o meu e a gente junta lá e come todo mundo juntos. Essa era a ideia. Diz a Bíblia que eles perseveravam e esse grupo ia crescendo. Eles se reuniam no pátio do templo. Eles iam ao templo e faziam as suas orações. Mas parece que no templo era uma coisa meia quadrada, era uma coisa meia fria, porque não tinha mais sentido ir lá oferecer sacrifícios, já que Jesus já era o sacrifício. Aí foram percebendo até que houve uma separação definitiva, né? Perceberam que Jesus foi o nosso sacrifício. Nós somos o templo da sua habitação. Ele é o nosso sumo sacerdote. E assim o povo andavam e viviam juntos, vendiam suas propriedades para ajudar quem não tinha nada. Eles viviam em comunidade porque sabiam que não eram mais desse mundo. Eles entendiam que o reino deles já não era mais desse mundo. Os cristãos eram muito diferentes dos judeus. Os judeus eram furiosos contra os cristãos. Os judeus, eles perseguiam os cristãos. Onde Paulo ia pregar nas cidades em que ele parava, as surras que ele tomava sempre era porque os judeus diziam: esses caras estão conturbando a nossa religião, eles estão conturbando a nossa fé, porque os judeus nunca aceitaram a Cristo, até hoje, sabe? Os judeus defendiam sua religião judaica como quem defende o seu espaço por dinheiro, por ouro, por minério e às vezes até por rios. Sabe essa coisa de você entrar no país, matar os índios para pegar a madeira que eles têm, ou ir na África e trazer escravos para que eles trabalhem aqui na lavoura gratuitamente até morrer, porque eles não valem nada. Sabe aquele negócio de fazer guerras para dominar os povos e impor a sua cultura, impor a sua religião? Sabe essa coisa de você fazer uma empresa e querer dominar o mundo e estar em todos os lugares e fazer propaganda? Falar em propaganda, hoje se você clica num site aparece um monte de compre isso, compre aquilo. Né? Os americanos fizeram uma pesquisa, ele está exposto a 3.500 propagandas ao dia. Você liga a televisão, abre o jornal, né? Telefone, nossa, onde a operadora fica mandando compre torpedo, troca de plano, compre não sei o quê.
Eu tinha umas assinaturas, umas revistas, eu desisti, porque eu decidi ir na banca comprar essa revista, vou verificar, porque tem umas que não dá mais para comprar. Você compra uma revista, tem 2, 3 pequenas páginas de reportagem, o resto é propaganda. Então esse imperialismo de alguém que quer te sufocar e tirar de você o que você tem. Isso aqui é teu, isso aqui é meu, o meu é maior, o teu é menor, o meu vale pouco, aliás, o seu vale pouco, o meu vale mais. Sabe, esse homem que virou bicho. Sabe, esse homem dominado pela ganância. Sabe, esse homem dominado pela podridão do pecado, que faz do outro semelhante a um escravo, que o trata como se fosse um animal e não consegue demonstrar amor. Sabe, esse homem que em vez de amar a criatura e aquele que Deus criou como seu próximo, ele está interessado no que o próximo tem. Aquele que encosta porque tem mais dinheiro ou porque tem um carro melhor. Sabe, aquele que trata as pessoas como produto e a terra como propriedade própria. Sendo que quando o homem começou a ocupar a terra não era de ninguém. A terra era de Deus para o homem e era para todos. Alguém passou uma cerca e disse, essa aqui é minha, aqui você não entra. Defendendo aquele lugar com unhas, dentes e até sangue. Por isso que existem as guerras. Hoje nós vivemos num mundo onde poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Sabe, esse estilo de vida naquela época existia, não sendo diferente de hoje. Jesus chegou e falou, parem com isso, gente. É tudo nós, é tudo junto. Você que tem, reparte com quem não tem. Porque Deus deu para todos. Né? Não importa onde você nasceu, não importa a tua cor, não importa o teu cabelo, não importa o teu time. Você é alemão, você é brasileiro, você é polonês, né? Eu sou argentino. Somos todos irmãos em Cristo diante de um Deus que é Pai. O sangue de Jesus nos cobriu a todos. Todos nós somos pecadores. Todos nós. E tem cristão, entre aspas, que está orando a Deus para o não cristão perder para ele poder ficar com 2. Mas o cristão é aquele que tem um e fala, eu reparto com você, e a gente fica com metade de cada um. O paradigma espiritual de Cristo era outra vida, era outra direção. E os cristãos entenderam isso. Eles captaram isso. Porque eles tinham o Espírito Santo e tinham andado com Jesus. Eles entendiam que a vida deles era comum. O que aconteceu é que nós somos igreja porque o Espírito está em nós. Isso nos faz igreja. Igreja é um ambiente acolhedor. Igreja é um lugar de amigos. E tem mais, nós não estamos aqui num culto. Nós estamos numa celebração. Nós somos o culto. Romanos 12:1 diz, não precisa abrir, apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Essa agradável que é o nosso culto racional. Sabe o que é esse nosso culto racional? É entregarmos a nossa vida a Jesus, deixar de lado o pecado, deixar de lado a maldade, ter nossa vida transformada e o coração quebrantado. Esse é o nosso culto que agrada a Deus, nosso culto racional. Esse lugar aqui é um prédio que abriga a igreja, que somos nós. Nós somos cultos ambulantes, porque somos cada um de nós um templo onde habita o Espírito de Deus. A nossa adoração é um estado permanente. Ela deve ser um estado permanente, né? A gente não adora quando a gente canta. Aqui a gente celebra junto o louvor que trouxemos no coração, que está com a gente a semana inteira. Porque nós somos gratos a semana inteira. Esse é o dia que a gente se junta para celebrar Deus.
Estamos aqui para celebrar Deus. O nosso culto começa quando a celebração acaba. Porém, para alguns, quando acaba a celebração, acabou a obrigação, né? Acabou, sai correndo e não fala com ninguém. Alguns vêm uma vez por mês, não se envolve com ninguém, ninguém sabe da vida dela. Isso não é igreja. Pessoas assim vivem os costumes da religião, de onde veio, trocou a religião por outra e, às vezes, nem entendeu o evangelho. Quando acaba a celebração, aqui mesmo, uns conversam com outros, começa a nossa amizade, começa o nosso amor. Como é que você está? Ah, não estou legal, então eu vou orar por você. Pegue na mão da pessoa, não só para cumprimentar a pessoa, mas pergunte como ela está passando. Ore por mim, ore pela minha casa, pela minha dificuldade. E assim deve ser dentro da célula também. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é o lugar onde você e eu andamos na direção de Cristo, onde os nossos dons nos servem uns aos outros. Se você não serve a ninguém, qual é a utilidade do seu dom? Se eu tenho o dom da palavra, eu vou servir a você. Eu vou estudar, eu vou rabiscar, eu vou chegar aqui para repartir algo do Senhor e do meu coração para que todos nós possamos aprender. Eu não tenho o dom da palavra, não tenho mesmo. Tá? Só estou dando como exemplo. Se você gosta de cuidar de crianças, por favor, ajude a Geisa, ajude a Clarete, né? Para cuidar de quem? Cuidar dos nossos filhos. Eu gosto de música, converse com o Michel, e serve a gente na música. Eu gosto de ouvir as pessoas, então se envolve com as pessoas. Dentro da célula você pode servir e muito com o seu dom. Servir é servir a gente mesmo como igreja. Agora estou servindo vocês ensinando. Outro dia vou sentar e alguém está me servindo na ceia. Quem tem o dom de aconselhar, você pode estar aconselhando alguém com uma palavra que Deus colocou no seu coração. Agora, se você não se envolve com ninguém, você vai servir o quê? A quem? Você não tem que esperar que a pessoa venha. Você vai, toma a iniciativa. Um dia, com sua palavra de sabedoria, você pode chegar a mim e dizer, Zé, menos. Zé, isso aí não vai ser legal para ti. Né? Aí eu digo, é verdade. Essa é uma palavra de sabedoria, obrigado. Digo isso não porque alguém quer dominar a sua vida. Ninguém quer controlar a sua vida, né? Ou que você viva debaixo do controle de alguém. Ninguém tem esse desejo. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. Aconselhando, orando, ouvindo, abraçando, louvando a Deus e sujeitando-vos uns aos outros. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa celebração. Essa deve ser a nossa ceia. A igreja não é uma pirâmide com um líder, sublíder, o vice, o supo do vice, o supo e mais o supo do supo e a ralé. Igreja não é isso. Igreja não é gente que vai ganhando posições para tentar chegar em cima e sermos o mais ungidos, o mais poderoso, o mais perto de Deus, enquanto outros estão mais longe. Às vezes eu fico triste que pessoas me pedem, puxa, vai lá na minha casa orar, porque eu tenho um vizinho, eu tenho uma vizinha, tenho alguém que precisa de oração, porque o filho, porque a mãe, porque a avó, porque... Cara, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo no seu coração. Eu não sou o mais ungido. O Espírito Santo deu isso a você. Você é igreja. Você faz parte. Igreja é um horizontal, é esse nível aqui, não é alguém acima e você abaixo, né? Onde todos nós nos sujeitamos uns aos outros. Onde não demora muito para chegar em cima, porque só tem um que está em cima, porque quem está em cima é Jesus Cristo, nosso Rei.
onde habita com toda a honra, toda a glória e todo o poder, onde homem algum jamais viu e jamais esteve. A igreja é um lugar onde ninguém tem sede de ser alguma coisa, mas são pessoas que têm sede de doar alguma coisa. Ninguém tem sede ou vontade de ter um cargo ou uma posição para que se sinta melhor, se sinta bem, ou que tenha um sonho para realizar. O sonho do nosso coração é o nosso próximo, é o ser humano, é aquele que está ao nosso lado. Jesus disse para Pedro: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. E a terceira vez Jesus disse: Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo. Então vou te pedir um negócio, Pedrão. Apacenta as minhas ovelhas. Cuide de pessoas. Cuide de pessoas. Você pode cuidar de pessoas. Não precisa ser líder de célula. Você não precisa participar da liderança. O Espírito Santo está dentro de você. Isso é igreja. Igreja são cada um de vocês. Igreja não são as paredes, né? O prédio aqui. Não são as coisas que o grupo possui. Não são as cadeiras. Não é isso, igreja, né? Às vezes eu ouço as pessoas falarem: eu vou lá para a igreja. Ou vem aqui na igreja. Em certo sentido até está certo, né? Mas não considerando o prédio. Elas entenderam no passado esse povo que nós lemos na Bíblia, elas entenderam que a igreja era o povo. Esse é o nosso sonho. Grupo Aliança, igreja. Ser gentil. Senta você, senta aqui. Não, senta você. Não, senta você, pode sentar. Eu vou ficar de pé. Eu vou colocar minha bolsa aqui, né, nessa fila aqui, porque não quero ninguém na minha frente. Para reservar o lugar. Isso não é igreja. Quando eu saio, sai, aí pega o carro, não quer passar na frente do outro. Não, isso não é igreja. Igreja não é o lugar onde você conhece a nuca das pessoas, porque você só enxerga quem está à sua frente por trás. Onde a gente mais fala das pessoas. Igreja, a gente olha de frente. Quando a gente pede para dar um abraço à pessoa que está perto, era para eu mandar parar. Chega, gente, para. Né? Uma coisa calorosa, quente, que parece que não para mais, né? Quantas pessoas você conhece? Você conhece de vista, mas quantas pessoas você pode falar com ela? Você conhece um pouco da pessoa porque você conversou com ela. Meia dúzia? Você devia conhecer no mínimo 100. Estamos aqui mais de 130. Né? Tem uma música evangélica de um pastor. Aí a letra ele canta assim: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Conhecem? Eu quero ter 1 milhão. Eles jogam uns negócios meio esquisitos lá, né? Eles jogam uns lenços ungidos, umas flores beijadas. Reúnem multidões. Ele é evangélico. Acho que é evangélico porque reúne multidões, né? A gente vem no grupo para ter amigo. Devias ter um monte de amigos. Um monte de amigos. A igreja é simples. A igreja é leve. Igreja é lugar de amigos. Gente que parte o pão e de casa em casa. A Bíblia diz que eles faziam isso. Eles perseveravam como um corpo unido. A doutrina dos apóstolos era as histórias de Jesus, que Jesus tinha passado. Em Jesus Cristo, né, com comunhão, no partir do pão, eles eram amigos e também compartilhavam as suas orações. Será que nós somos parecidos? Temos alguma semelhança? Quando você pega na mão de alguém e orar, não esquece dele. Ore durante a semana. Na semana seguinte, procure ela aqui no grupo. Orei por você. Como você está? Porque isso é igreja. Isso é ser corpo de Cristo. A preocupação de uns com os outros. Eles faziam isso com alegria, com singeleza de coração.
Singeleza é simplicidade. Simplicidade. Gente simples, gente fácil. Teve um dia que alguém me disse, ô Zé, esse aqui é meu amigo, fulano, oi fulano, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Zé e você? Eu sou fulano, tá, sentou aí. Aí começou a celebração, dei a mensagem, quando acabou a mensagem, ele veio falar comigo, você é o pastor dessa igreja? Não sou pastor, eu sou igual a todos, agora estou aqui contigo, eu sento ali no meio de todo mundo, converso com todo mundo, participo. No fim do versículo 46 diz, partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições ou das reuniões com alegria e sinceridade ou simplicidade de coração. Bom, eu sou pastor tal desse grupo, dessa igreja, e de hoje em diante, ou Deus colocou como líder e agora quero que... Jesus veio para quê? Jesus veio para servir e não ser servido. E nós, porque temos algum títulozinho, queremos dizer, bom, eu sou ungido, sou tal. Jesus veio para servir. Isso é igreja. Você quer ser alguém? Comece a servir. Um dia um sapateiro perguntou para um grande pregador inglês, o que eu faço para eu ser um bom cristão? Olha a pergunta que ele fez, né? O que eu faço para ser um bom cristão? Esse pregador ele falou o seguinte, faça sapatos de boa qualidade e venda por um preço justo. Você vai ser um bom cristão, você vai ter testemunho com a tua dignidade, com a tua honestidade, com a tua simplicidade, com o teu socorro e com o teu amor. É legal quando alguém pergunta, o que você faz? Eu vou no lugar aí, vou no Grupo Aliança, é um lugar legal, quer ir junto? Quer ir junto comigo? Mas o que é? É igreja, se é igreja eu não vou. Não, acho que não, porque os líderes lá, ninguém é pastor, não tem pastor. Porque isso aqui não é igreja mesmo, tá? Se alguém perguntar, é igreja? Fala que não. Não é. É um grupo de pessoas. Porque igreja não é esse lugar. Isso era um restaurante, tá? Para quem não sabe, antigamente isso que era um restaurante, né? Por isso que tem a cozinha lá atrás, tem a cozinha industrial, desceu a escada, né? O pessoal vinha fazer refeição aqui, não era aquilo, era por tipo prato feito, não me lembro mais como é que era, mas eu sei que era um restaurante, e agora isso aqui virou um auditório, tá? Então, a igreja somos nós. E se a pessoa precisar perguntar, você vai me levar para a igreja? Diga, não precisa, ela está na tua frente. Tá? Você nem sabe, você está na igreja. Todos os dias, inclusive, você está com a igreja na tua frente. Né? É um bobo mesmo, nem se deu por conta. Né? É um monte de igreja lá, né? É um monte de igreja aqui, um monte de gente dentro do Espírito, onde a gente parte o pão. Isso é igreja. E assim nós devemos ser. Nós vamos agora diante da mesa participar da ceia, partir o nosso pão, nós vamos nos alegrar e que Deus nos faça muito abençoados a cada um de nós, a cada dia, por encontrarmos gente que sente Deus como a gente. Que o Senhor realmente nos abençoe a sermos, cada um de nós, uma igreja, onde nós estivermos. Existe um livro chamado Floresça Onde Está. Isso é ser igreja. Ok? Querido Deus, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Nós precisamos do sangue de Jesus, que nos limpa, nos purifica, porque nós somos pecadores. Ó Deus, nós somos pecadores. E quantas coisas há no nosso coração, ó Deus, dia após dia que fazemos e não nos permite de estarmos diante de Ti. Mas queremos reconhecer, ó Deus, e nos apropriar do sangue de Jesus, que nos lava, que nos limpa de todo o pecado. Obrigado, Senhor Jesus. Te pedimos que nos lave, ó Pai,
que nos faça brancos, e sabemos que o sangue de Jesus nos faz branco como a neve. E fala aos nossos corações, ó Deus, se há algo que impede, ó Deus, a participar desse momento tão especial, tão precioso, tão rico. Quero estar te pedindo isso a Ti, ó Pai. E diante dessa revelação, ó Deus, nós queremos entregar a Ti, ó Jesus, nossas atitudes, nossos pecados, reconhecer a nossa postura de pecador e reconhecer que nós precisamos do Teu sangue e sermos limpos, libertos, sarados, e isso é para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso que Jesus morreu na cruz porque para nos salvar porque o pecado era que nos impedia, ó Pai, de estarmos na Tua presença, de nós sermos salvos. E hoje nós podemos celebrar esse momento tão especial, onde o pão representa Teu corpo e o suco representa Teu sangue. E o Senhor diz que devemos fazer isso como um memorial. É algo que o Senhor tem deixado. E obrigado porque temos esse privilégio como igreja, Deus, como igreja, onde o Senhor está presente, não só no nosso meio, mas nas vidas de cada um, ó Pai. Obrigado por esse privilégio, por essa graça, em nome de Jesus. Amém?